O Conselho Económico e Social discutiu a ocupação de terras e a exploração de ouro na sua primeira reunião de 2025. Mais de 60 mil famílias vão beneficiar do apoio para pesca artesanal e para aquicultura. O projeto de apoio foi lançado hoje. Aprovado o projeto para ratificação do Acordo Internacional do Café 2022. Veja na reportagem da semana a paixão pela poesia e a dificuldade em colocar obras no mercado. Os poemas que não saem dos cadernos. Tem desporto, com o treino da Seleção Nacional, que joga na segunda-feira diante de Cabo Verde, e as notícias de outros cantos do mundo. É sexta-feira, 21 de março de 2025, Dia Mundial da Poesia e também da Árvore. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. O Conselho Económico e Social realizou hoje a sua primeira reunião plenária de 2025. Na agenda estiveram temas relacionados à exploração do ouro e conflitos de terra, diplomacia económica e também o novo pacote legislativo da política fiscal. Os membros do Conselho de Consulta do chefe de Estado angolano consideraram ser a altura de Angola criar um órgão que se ocupe da supervisão e exploração do comércio do ouro, tendo em conta o potencial de que o país dispõe neste domínio. A primeira plenária do Conselho Económico e Social reuniu a título presencial e remoto os membros deste órgão para discutir temas cruciais que têm como fundamento o desenvolvimento sustentável da Angola. O objetivo foi o de promover um diálogo construtivo sobre questões estratégicas que impactam a economia nacional. Quanto à exploração, processamento e comercialização do ouro, os conselheiros defendem a criação de uma instituição que se vai dedicar inteiramente à supervisão de toda a atividade relacionada ao ouro, sendo este um dos principais recursos naturais de Angola. Porque é uma riqueza que aí está e que as pessoas não vão ficar paradas enquanto ela está e é de fácil acesso. Por isso o garimpo vai crescendo. Então o Estado tem que se precaver para estar antes do acontecimento, criando a estrutura ouro, criando legislação objetiva, por efeito, visando assim salvaguardar o interesse nacional. No domínio da tributação, a conselheira Cristina Silvestre fala do contributo dado pelo SES na melhoria do IRPC, imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, e do imposto que irá substituir o IRT. Vários pontos que nós apresentamos foram acolhidos e vou aqui destacar um deles que é muito importante, que é o caso do IRT. O IRT, todos nós somos, que vai deixar de ser IRT e passa a ser IRPS. O IRPS, todos nós vamos ser descontados todos os meses. Um em sede da tabela do grupo A e outros em sede da tabela do grupo B, que é o 6.5. No final do ano, todos nós vamos somar o total do rendimento que tivemos ao longo do ano e vamos voltar a fazer o enquadramento na tabela e ver qual é a diferença que falta entregar. Esta diferença que falta entregar, não vamos de repente em janeiro ficar sem salário porque estamos a pagar o IRT do ano passado. Nós conseguimos, isto foi uma contribuição exclusiva do Conselho Económico e Social, que esta diferença do ano anterior seja pago em 6 prestações. Já no que se refere à captação de investimento estrangeiro, o Conselho Económico e Social considera que o país tem a necessidade de reforçar a sua diplomacia económica, tendo em vista uma maior atração de investimento oriundo de outras paragens do mundo. Mas também internamente criarmos as condições de um ambiente de negócios favorável que ajude a que os países, as grandes empresas, as grandes multinacionais venham para Angola e vejam Angola como um país atrativo. Portanto, este é o exercício. Nós vamos o debate à volta dos conselheiros no sentido de encontrarmos os melhores caminhos para ajudar Sua Excelência o Sr. Presidente da República no sentido de lhe aconselhar naquilo que efetivamente poderá ser melhor para Angola como país. O coordenador do SES, professor doutor José Otávio Serra Vandunem, disse que a instituição elaborou um novo plano de comunicação com o titular do Poder Executivo, plano este que tem como sustentação uma maior e melhor articulação com o chefe de Estado. Fomos percebendo pelas manifestações dos colegas nos vários grupos temáticos, fomos percebendo que havia alguma dificuldade na circulação de informação entre aquilo que nós produzimos, aquilo que chega ao TPE e o retorno que isso tem. Nós temos um ponto focal, que é o Ministro de Estado, e nós, coordenação,
entendemos propor um plano novo de comunicação, uma circulação de comunicação diferente, que possa ser mais objetiva, possa ser, sobretudo, mais efetiva em termos do retorno daquilo que nós produzimos. Durante a primeira plenária deste ano, o Conselho Económico e Social promoveu reflexões consubstanciadas numa plataforma de diálogo contínuo que promove o desenvolvimento económico e social de Angola. Angola precisa rever com urgência a Lei de Terras, uma medida que poderá contribuir para a eliminação de conflitos nos terrenos rurais e comunitários. O assunto esteve em análise na primeira plenária do Conselho Económico e Social, realizada nesta sexta-feira. No país, os conflitos de terra têm estado a crescer consideravelmente por uma questão de insegurança fundiária. Este facto faz com que organizações comerciais, cidadãos individuais e instituições de Estado choquem frequentemente quanto à solução deste problema. O Conselho Económico e Social, através do conselheiro Carlos Cambuta, identifica 3 razões que propiciam os conflitos de terra em Angola. Uma tem a ver com morosidade no processo de legalização de terras. Há muitas reclamações junto das administrações municipais. A segunda causa tem a ver com algum déficit que a legislação de terra apresenta. Podemos aqui citar como exemplo o facto de não termos no país uma tabela de preços sobre os terrenos rurais comunitários. Uma terceira causa tem a ver com o facto de existirem indivíduos que, não pertencendo a alguma instituição estatal, aparecem nas comunidades alegando que fazem parte de alguma instituição. Não se sabe qual é o motivo que isto está na base, mas, na verdade, esta é uma situação que é do conhecimento público. Identificadas as causas e consequências dos conflitos de terra, Carlos Cambuta aponta possíveis soluções para o problema. Um debate abrangente, multidisciplinar, sobre a revisão da lei da terra é uma proposta concreta. É importante compreender que a questão da terra é multidisciplinar e, por esta razão, deve ser submetida a uma consulta pública abrangente, de tal modo que seja possível recolher contribuições que venham de diferentes áreas de especialidades, de tal maneira que se possa ter uma lei de terras que responda aos atuais desafios. O setor da agricultura é dos que mais sofre com os conflitos de terra, realidade que tem estado a impedir a aposta de jovens na produção agrícola, como explica Isaías Calunga, membro do Conselho Económico e Social. Temos cidadãos que têm terras durante 10, 20 anos. Passamos em vários sítios, várias províncias, onde vimos terras vastas ao lado das terras, tem rios abundantes, com circulação de águas invejável, mas a população passa fome. Não é aceitável, é inadmissível e é necessário que o Ministério da Agricultura, na pessoa do ministro Isaac dos Anjos, continuem com coragem, porque temos a certeza e o conhecimento da coragem do ministro Isaac dos Anjos, porque temos a certeza que essa coragem vai fazer com que o ministro Isaac dos Anjos leve a preocupação ao titular do Poder Executivo, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, para que seja tomado medidas concretas relativamente a essa questão. A análise deste tema foi centrada na disputa por terras em áreas de alto valor agrícola e na crescente pressão sobre os recursos naturais. A Agência de Desenvolvimento da União Africana está preocupada com a condição social de mulheres e jovens em Angola e, por isso, garantiu apoiar o país nos principais desafios enfrentados por estes grupos. O assunto foi abordado no encontro que a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, manteve com a diretora executiva do organismo. Sede da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa,
Nardos Bekele Thomas foi recebida em audiência pela número 2 do país, no encontro que visou, entre outros assuntos, analisar a situação de mulheres e jovens no país. Vimos acerca de vários programas e projetos que estão a ser desenvolvidos em Angola, relacionados com as questões da jovem mulher e dos jovens, não projetos de escala, portanto, regional, mas projetos de escala pequenas ou pilotos, ou projetos, portanto, considerados como pilotos, pequenos projetos. Esses pequenos projetos pilotos podem ser, portanto, estendidos e tornados, portanto, como mega programas e projetos com o apoio da Agência Africana de Desenvolvimento e a União Africana. Tendo em conta, portanto, as grandes experiências relacionadas às áreas da ciência e tecnologia que são desenvolvidas no continente africano, mas também aquelas provenientes de outros continentes, por exemplo, como o asiático. O encontro, que acontece no quadro da primeira visita da responsável da UADA a Angola, enquadra-se no reforço das relações, de acordo com o papel que a organização desempenha na planificação, monitorização e execução de iniciativas estratégicas para o desenvolvimento sustentável de África. A executiva da UADA avançou o interesse da agência em contribuir para a materialização de projetos em curso para mulheres e jovens. Como já foi anunciado publicamente, o governo angolano concordou em estabelecer uma agência africana de desenvolvimento, AUDA-NEPAD, em Angola, e estaremos aqui para, em conjunto, trabalharmos com todos os outros parceiros, como as Nações Unidas e ONGs, para então podermos, portanto, alcançar os grandes desideratos plasmados, portanto, entre o governo angolano no âmbito desta parceria. A visão do órgão da União Africana consta da Agenda 2063, que está fortemente alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Deputados da Assembleia Nacional aprovaram, com 168 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, o projeto de resolução que aprova para ratificação o Acordo Internacional do Café 2022 entre a República de Angola e a Organização Internacional do Café. O Acordo Internacional do Café 2022 tem como objetivo revitalizar o produto em grande escala no país e reconhecer a gestão dos recursos ligados à cafeicultura. O acordo vai reforçar o compromisso do país com as normas globais, promover a modernização e competitividade da produção no mercado internacional, bem como apoiar o relançamento sustentável da cafeicultura, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Econômico e Diversificação das Exportações. O instrumento jurídico, ora aprovado, poderá contribuir para a promoção do café angolano no exterior. Todavia, o ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, sublinha que o acordo apresenta uma série de exigências para os exportadores do Bago Vermelho. Dentre os 13 pilares, compreendem-se aspectos relacionados com a análise dos solos, se há a presença ou não de elementos químicos que possam ser transferidos no alimento. Vão estar presentes a conservação ambiental, evitar que haja desflorestação, vão estar incluídos a questão da responsabilidade social, portanto, e esse pilar da responsabilidade social vai compreender se emprega ou não mão de obra infantil, se oferecem condições adequadas ao pessoal que trabalha nas fazendas, as condições de alojamento, as condições de habitabilidade, a alimentação do pessoal, vão estar a ter que ser consideradas para que o indivíduo seja eleito para poder ser exportador de café. Os deputados consideram que a aprovação do acordo trará benefícios consideráveis para os cafeicultores angolanos. A adesão ao acordo vai impulsionar o desenvolvimento econômico local, criar empregos e diversificar a economia. Por essas razões, nós votamos favoravelmente. Acreditamos que se os pequenos produtores forem capacitados tecnicamente a criar elas próprias as mudas de café de qualidade, poderão expandir a produção. E é disso que a economia pede para deixar a dependência do petróleo.
Na plenária desta sexta-feira, os parlamentares aprovaram igualmente os seguintes documentos. Projeto de resolução que aprova para ratificação o acordo de extradição entre a República de Angola e a República do Zimbábue. Projeto de resolução que aprova para adesão da República de Angola à Convenção para a Unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional de Montreal de 1992. Projeto de resolução que aprova o pedido de autorização para a adoção dupla internacional do menor Máximo Gabriel e ainda o projeto de resolução que aprova o pedido de autorização para a adoção unipessoal internacional do menor Alexander Ruben Rosa do Nascimento. A par destes momentos, os parlamentares debateram nesta sexta-feira sobre o surto de cólera que assola o país desde janeiro deste ano e renderam uma homenagem às mulheres parlamentares. Desafio genial. Jovens empreendedores na promoção da sustentabilidade. Proteção do clima em destaque. Cerca de 66 mil famílias poderão beneficiar de apoio financeiro para pesca artesanal através do projeto FAP2. O programa apresentado hoje visa melhorar a segurança alimentar e nutricional das famílias no meio rural. O executivo angolano prevê melhorar o rendimento familiar, a segurança alimentar e nutricional das famílias que moram em zonas rurais com o projeto de apoio à pesca artesanal e aquicultura. O projeto, também designado a FAP2, vai estender-se em 5 províncias do país. Nós hoje lançamos o projeto AFAP2. É um projeto para a pesca artesanal e a aquicultura no continente, ou seja, ele vai incluir 5 províncias: a província do Bengo, a província do Ije, a província do Kwanza Norte, a província do Bié e Malange. O que nós trazemos com este projeto é uma continuidade da primeira fase, onde foram implementados mais de 200 estanques que permitiram que as populações se empoderassem. O programa é resultado da parceria entre o governo angolano, a União Europeia e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário das Nações Unidas, o FIDA, avaliado em 90 milhões de dólares e vai contemplar 66 famílias. Nós estamos a pensar em atingir cerca de 66 mil famílias. E isto distribuído pelas diferentes províncias. Para se beneficiar do financiamento do AFAP2, há critérios a serem seguidos, segundo cita Joana Gomes, diretora do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatísticas. O financiamento é dirigido a aquicultores individuais, a cooperativas e outros grupos de famílias que serão identificados, que são essas famílias mais vulneráveis, que dali então entra o Ministério da Família e Promoção da Mulher para a identificação dessas famílias, porque é o Ministério que tem esse cariz, de trabalhar com populações mais vulneráveis. O AFAP2 vai ter a duração de 8 anos, voltado a aumentar a produtividade e resiliência, a adotar boas práticas no setor pesqueiro, estimular empreendedores e, consequentemente, melhorar as condições de vida das populações. A cidade de Lubango acolheu a 10ª reunião do Comitê de Direção do Programa de Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola. O programa visa contribuir para a redução da fome e da pobreza nas províncias da Huila, Namíbia e Cunane. A cidade de Lubango acolheu esta quinta-feira a 10ª reunião do Comitê de Direção do Programa de Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola, Frezam. Avaliado em 65 milhões de euros e financiado pela União Europeia numa iniciativa do Executivo, o programa, iniciado em 2018 e que termina em agosto deste ano, está a ser implementado visando contribuir para a redução da fome, da pobreza e da vulnerabilidade em segurança alimentar e nutricional nas províncias do Cunane, Namíbia e Huila. No evento, a embaixadora da União Europeia em Angola destacou a entrada em funcionamento das escolas de campo, a reflorestação e os bancos de sementes. A monitorização e validação das escolas de campo realizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário, IDA, foram essenciais para identificar as ECAs elegíveis para receberem fundos de arranque. Há agora que concluir a análise dos dados
para o adequado enquadramento da entrega dos referidos fundos. Avançaram os projetos piloto de reflorestação com a criação de mais de 500 mil de bolas de semente. Construíram-se 430 pequenas infraestruturas hidráulicas que permitiram beneficiar 230 mil pessoas, quase 40% da população rural dos municípios-alvo. A vice-governadora da Huila para o setor político, social e económico diz ser importante continuar o diálogo sobre as alterações climáticas e a produção de alimentos no país. Temos hoje um quadro que nos pode ajudar a continuar todo um processo de discussão, mas também não só de discussão, mas de construção de conhecimento aos vários níveis em relação a estas questões das alterações climáticas, da produção de alimentos. O representante do Ministério da Agricultura realça a aposta na promoção de culturas resistentes às alterações climáticas. Ao investir na promoção de culturas climaticamente inteligentes, em práticas agrícolas adaptadas ao contexto local e em bancos de sementes e em infraestruturas hídricas sustentáveis, o FERZAN não só tem dado a resposta às consequências das alterações climáticas, como também lançou as bases para uma resposta a longo prazo, alinhando-as com as nossas estratégias nacionais. O secretário de Estado do Planeamento aponta o aumento da segurança alimentar como um dos pilares do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027. A assunção do aumento da segurança alimentar como um dos pilares fundamentais do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027 e a aprovação recente por via decreto presidencial número 47/25 da Estratégia Nacional Alimentar, Segurança Alimentar e Nutricional em SADOS, constituem-se em provas inequívocas do comprometimento do Governo em responder aos desafios atuais, como impactos das alterações climáticas, a volatilidade dos preços dos alimentos, a degradação ambiental e o aumento das doenças relacionadas com a má alimentação. O Instituto Regulador da Eletricidade e da Água em Luanda realizou nesta sexta-feira um workshop sobre lamas fecais, que visou apresentar as guias para gestão, disseminação e também implementação da mistura pastosa. Durante o evento, os especialistas defenderam uma melhor gestão do saneamento, que evitaria assim o surgimento de doenças como a cólera. As lamas fecais prejudicam diretamente a saúde pública e o ambiente. Por isso, considera-se necessária a criação de soluções no sentido de prevenir a descarga indevida de lamas fecais e de proporcionar a melhoria da saúde à comunidade. Segundo o professor catedrático da área científica de hidráulica, ambiente e recursos hídricos, José Saldanha Matos, em Angola e outros países, o saneamento faz-se com latrinas e fossas sépticas e deve ser regularizado para evitar problemas de saúde pública. Os serviços de saneamento, a cadeia de serviços de saneamento relacionada com latrinas, fossas sépticas, que é a prevalecente em Angola. Por isso, grande parte das cidades, a maior parte das cidades, as pessoas, o seu saneamento faz baseado em latrinas e fossas sépticas. E isso deve ser regulado para quê? Para controlar os problemas em termos de saúde pública, porque um saneamento inadequado dá origem a problemas de cólera e desenterias, e isso afeta todo o desenvolvimento da sociedade. Não é? Há problemas dos hospitais, dos centros, de perdas de rentabilidade no trabalho, e por isso é um prejuízo muito grande para o país e para as pessoas. E por isso ter um saneamento adequado é crucial. Para o docente, as lamas bem tratadas podem gerar fontes de rendimento. As lamas, se forem bem tratadas, se forem higienizadas, elas próprias são uma fonte de rendimento, porque permitem a produção agrícola melhorar. É estrume, basicamente. E o efluente permite também, o efluente é água com fertilizante, não é? Com azoto e fósforo, que é importante para o crescimento das plantas e para a produtividade agrícola. Por isso, por outro lado, as próprias lamas contêm energia. E eu posso aproveitar essa energia para calor e eletricidade. Por isso, é também um modelo de negócio. E como é que esse modelo de negócio se pode desenvolver? Isso também foi uma das coisas que foi um dos guias que foi desenvolvido e também houve formações para isso. Ou seja, como é que eu posso transformar um problema numa oportunidade
e como é que eu posso transformar uma despesa em receita, basicamente. Nesses 6 guias, como é que está agora? Entretanto, para colocar fim a esta situação, o Instituto Regulador de Eletricidade e de Água em Luanda está a elaborar 6 guias de ação. Angola está numa posição muito incipiente, ou seja, está numa posição que é quase preciso, a partir de agora, fazer muita coisa, não é? É um baseline muito... tem de desenvolver praticamente tudo, e por isso a entidade reguladora que teve uma ênfase na água, no abastecimento de água às povoações, mas que agora está a ter uma ênfase de saneamento. Dentro da ênfase de saneamento é muito importante esta gestão das lamas fecais, não é? E por isso Angola está numa posição em que tem que crescer muito. Mas também os outros países a mesma coisa. A pessoa vai aqui ao lado, enfim, ao Congo, tudo isto está a evoluir mais ou menos em paralelo, porque é um problema que agora é que se tem a noção da gravidade e dos problemas de saúde pública e de travão ao desenvolvimento que um mau saneamento conduz. Se tivermos regulamentação própria e todo mundo saber quais são os procedimentos a ter, então o país aí vai ganhar. Vamos ter, sabemos perfeitamente, vamos ter redução de doenças, vamos ter a população encaminhada, porque hoje a população não está bem encaminhada, porque falta-lhe mais alguma coisa. Vamos ter as administrações locais também encaminhadas, porque vão ter um documento que lhes vai orientar, portanto vão ter, é aqui que nós chamamos de guias, que serão as guias que vão ser criadas para apresentar, de modo que tudo isto será bom. Por outro lado, para Luís Mourão, se houvesse regras de saneamento, o país não enfrentaria o surto da cólera. Se tivéssemos regras no sentido de informar a população de forma permanente que procedimentos tem que ter, quais são as regras para o saneamento, talvez isto não estaria a acontecer como um surto, como está a acontecer. A gestão de lamas fecais consiste na recolha, transporte, tratamento e reutilização ou eliminação de lamas fecais de latrinas de fossas sépticas ou outras tecnologias de saneamento no local. A população de Cabinda está preocupada com a paralisação das obras de construção da principal vala de drenagem da cidade. Neste período, a chuva cai com intensidade e frequência e, por isso, os moradores têm-se queixado das inundações nas suas residências. A população que reside próxima das encostas do Morro do Tiso está preocupada com a paralisação das obras de construção da principal vala de drenagem. A esperança dos moradores surgiu quando as obras estavam em curso. A previsão da conclusão seria para o final do ano passado. Segundo os moradores, as obras paralisaram há mais de 5 meses e a empresa removeu todo o material com alguns trabalhos paliativos. Estamos a falar do projeto da macrodrenagem. Como devem saber, o projeto da macrodrenagem é um projeto de subordinação nacional que, portanto, as empresas, depois de terem sido catalogados esses grandes problemas, a empresa contratada foi fazendo o seu trabalho, mas a dada altura, aí junto ao ponto em que indicou, o diâmetro daquela passagem de água pela dimensão, não é? Nós, enquanto município, enquanto governo da província, trabalhamos com o empreiteiro, trabalhamos com a empresa fiscalizadora, sugerimos a necessidade de se alargar o diâmetro daquele pH. Tivemos alguns contatos com um parceiro de peso que vai, portanto, nos fornecer blocos de betão, no sentido de fazermos pequenos travamentos, pequenos estancamentos, para evitar a extensão das próprias ravinas e também trabalharmos na contenção de possível deslizamento de terras. Neste momento, muitos moradores tiveram que abandonar as suas residências devido à invasão das águas que vêm da vala de drenagem do Morro do Tiso. É incrível passando por essa situação de tanta pressão das águas que passam por aqui. Basta ver, senhor jornalista, basta ver. Começaram a obra e a obra ficou parada. Ninguém sabe o que se passa. Até agora, a invasão sempre das águas é constante. Os quintais enchem muitas águas e a família aqui estão reclamando muito. Mosquitos também, muita coisa aí mesmo. Estamos na principal vala de drenagem da cidade de Cabinda. É por aqui onde passam as águas que vêm do Morro do Tiso e que desaguam no mar. Nessa altura, estamos perante um cenário
que os moradores têm vindo a lamentar. A vala já foi mais profunda, porque na altura as obras estavam a decorrer aqui conduzidas por uma empresa chinesa. Agora, tudo está paralisado e pode-se observar que estamos justamente numa elevação em que a vala basicamente já não aparece. E quando a chuva cai, as águas espalham-se e entram nas casas dos moradores. E esses reclamam pedindo a intervenção das autoridades. Fora das águas que nos incomodam, a escuridão, a bandidagem também já faz das suas. Por quê? Porque tem becos onde nós agora já passamos a passar. Nós já passamos num beco, a estrada praticamente onde nós passávamos no outrora já não se pode passar porque as chuvas criou o seu verdadeiro caminho. É um verdadeiro inspetor que veio fazer a sua expensão. Fez a expensão, então nós fomos privados de passarmos, nós passávamos antes, estamos a passar de outro sítio. E a bandidagem fazem o quê? Na escalada nós fazemos buscadas. A população pede às autoridades para que as obras da construção da vala de drenagem do Morro do Tiso seja retomada para garantir a segurança dos moradores. Jovens da Associação de Prevenção de Danos Florestais de Angola realizaram nesta sexta-feira uma campanha de limpeza no bairro Bomba, localizado nos arredores do município de Luena. A iniciativa visa combater a propagação de doenças como a cólera e a malária. O capim demasiado alto, falta de saneamento básico e a elevada quantidade de lixo nos arredores do bairro Bomba levaram os jovens da Associação APAFA a agirem. Uma iniciativa que mobilizou mais de 1000 jovens em uma ação coletiva. Nós, como parceiro do Estado, deixarmos as nossas comunidades limpas com pequenos gestos, porque nós fazemos isso, estamos a fazer o bem, mas sim também estamos a proteger as nossas comunidades de várias doenças, tais como a cólera, a malária, porque nós notamos que o bairro Bomba, conforme vês, tem muito capim, então viemos aqui dar aquela força, aquele apoio para que as nossas comunidades, os nossos munícipes se sintam bem, vivam bem fora do lixo. E a atividade não para por aqui, vamos fazer várias campanhas, várias sensibilizações porta a porta, para que a nossa comunidade estejam bem fora de várias doenças. Para os moradores, a iniciativa é louvável. Visa melhorar as condições de higiene e saúde pública, promovendo um ambiente mais limpo e saudável para as comunidades locais. Agradecer pela equipa também pelo trabalho que está a se fazer aqui, uma vez que isso que está a se fazer, uma limpeza também tem a ver com saneamento básico, neste caso, de ajudar a população para que continue a se fazer o mesmo para evitarmos certas doenças, porque na mesma que está a se fazer lá, encontramos que tem muitos mosquitos, então os mesmos também têm transmitido certas doenças, como a malária neste caso. Então, só mesmo de agradecer pelo trabalho que está a se fazer. É uma boa iniciativa, né? Levando em conta o nosso foco de lixo que nós temos aqui, muitas vezes também um capim, e ele acarreta assim várias doenças como paludismo, e agora o foco é a cólera. Então, uma iniciativa louvável. Bem, como jovem, queremos assim incentivar todos a participarem sempre numa organização que tem esse fim, né? Não só organizações políticas, mas organizações como essa que trabalham para a comunidade, é sempre louvável, e queremos incentivar todos os jovens aqui da nossa urbe, né? Principalmente aqui do Luena. A Associação de Sapadores Florestais de Angola realizou nesta sexta-feira uma campanha de saneamento básico nos bairros periféricos do município do Luena. Mais de 500 mudas de acácias rubras foram plantadas ao longo da Estrada Nacional 230. No quadro do Programa de Arborização de Luanda, a administração dos Molenvos juntou-se ao programa para celebrar o Dia Mundial da Árvore. O administrador municipal dos Molenvos, Euclides da Costa, disse que a administração organizou uma campanha de plantação de árvores ao longo da Avenida de Olinda Rodrigues. Bem, hoje estão previstas plantarmos 500 árvores, num total de mais de 10.000 árvores.
Hoje também celebra-se o Dia Mundial das Florestas e o município dos Mulembos, o município recém-criado à luz da divisão política administrativa, não queria ficar de fora para saudar essa data. Juntamos-nos às várias organizações da sociedade civil existentes ao nível do município e estamos aqui hoje a dar o pontapé de saída, que em princípio serão 500 árvores para que possamos então melhorar aquilo que é o ambiente e darmos a nossa contribuição enquanto seres viventes desse meio ambiente. Euclides da Costa adiantou que a administração vai trabalhar na mobilização para que cada cidadão possa plantar uma árvore perto da sua casa. Ao longo da Fidel de Castro, aquilo que é a parte que circundeia o nosso município, também ali na linha divisória entre os municípios de Mulembos e Kazenga e entre os municípios de Mulembos e, digamos, o município de Cacoaco. Outras ações também serão realizadas, isso é no âmbito da sensibilização aos nossos munícipes, para que possamos então, em frente de uma residência, plantar uma árvore e com eles nos ajudarem a cuidar desta mesma árvore, para que possamos então ter um melhor município em termos de ambiente. Algumas associações da sociedade civil juntaram-se à iniciativa para saudar o dia. Somos todos chamados a reconhecer que estamos a viver uma época de alterações climáticas e somos qualificados de que somos gerações de alterações climáticas, então devemos contribuir de forma positiva, plantando algumas árvores para que, na verdade, possamos ter um ambiente para que essa geração e as futuras gerações possam então estar em um lugar em que possa se viver com uma boa qualidade de vida. Sobretudo plantar árvores nos nossos bairros, nas nossas comunidades, porque as árvores são realmente muito importantes para nós. Então, o meu apelo é, vamos plantar mais árvores, vamos pensar mais no desenvolvimento sustentável do nosso país, do nosso município, vamos pensar mais na vida, vamos optar pela saúde, vamos optar por um clima estável, vamos optar pela qualidade de vida. O administrador dos Mulembos aproveitou o ensejo e disse que várias atividades têm sido realizadas para o combate à cólera. Uma delas tem que ver com a distribuição de água potável. Recentemente fizemos um trabalho de formação dos nossos agentes comunitários e da sociedade civil no âmbito do manuseamento das práticas para que possamos então reduzir em grande medida aquilo que é os casos que têm vindo a ocorrer ao nível do nosso município e que, por sinal, tem surtido efeito para que continuemos então a reduzir os casos de cólera que têm estado a se vivenciar no nosso município. Outro, sim, tem sido a realização de ações no âmbito da distribuição de água. Ontem mesmo, Sua Excelência o Governador entregou caminhões cisternas à INCIB e esses caminhões, parte deles vão servir para o município dos Mulembos para que possamos então alocar em bairros de difícil acesso que têm grande dificuldade de precioso líquido e colocar esse precioso líquido a essas circunstâncias territoriais. Comemora-se hoje o Dia Internacional da Floresta. Ao longo da Estrada Nacional 230, a administração dos Mulembos plantou cerca de 500 árvores do tipo acácias rubras. Pela sua beleza, é uma das mais usadas, com fins ornamentais nas regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo. O setor da indústria transformadora contribuiu anualmente com 8,3% do PIB, o equivalente a 7.700 milhões de dólares. Em 2024, o setor registrou um crescimento de 35%. O Ministério da Indústria e Comércio considera ser um crescimento ainda longe do desejável. O governo ambiciona que o setor da indústria transformadora contribua nos próximos 2 anos com 15% no PIB, ao invés dos atuais 8% a 10%. O setor industrial tem um peso que ronda entre os 8% e os 10% do PIB do nosso país. Já é um valor que começa a ser importante, mas que está ainda aquém daquilo que seria desejável para uma economia que precisa de crescer, precisa de gerar emprego e que precisa, portanto, de se industrializar no sentido mais amplo da palavra. Queremos que a percentagem do PIB que é representada pela nossa indústria nacional possa crescer
e estamos a tentar colocar-nos o desafio de que essa percentagem alcance nos próximos 2 anos, no mínimo, os 15%. Primeiro, garantir que aquelas indústrias que já estão instaladas no país possam produzir a um nível da sua capacidade que seja o mais adequado. Portanto, que esteja mais próximo do limite da sua capacidade. Aí, no caso concreto daquelas indústrias que têm excesso de capacidade instalada face ao consumo existente no país, o nosso desafio, a nossa responsabilidade enquanto Governo será a de garantir que, do ponto de vista institucional, nós tenhamos os caminhos abertos para que elas possam ser exportadoras. O investigador econômico Fernandes Wanda realça que a indústria ainda não é um fator decisivo, mas acredita que tem espaço para crescer. Aponta o capital humano como parte do processo. Desde que muitos dos constrangimentos que foram já assinalados até agora, neste fórum, por exemplo, melhorar a qualidade das infraestruturas, melhorar também a qualidade da força de trabalho, do capital humano, da qualificação dos trabalhadores industriais, facilitar-se, de certa forma, o processo de financiamento aos industriais, aqueles que já produzem, e também, de certa forma, incentivar outros a abraçarem esse desafio que é a produção industrial. Otimismo à parte, a tecnologia deve ser um fator de transformação da indústria. Na mesma ocasião, foram anunciados 300 milhões de dólares para financiar projetos inovadores no corredor do Lubito, conforme avançou o secretário de Estado para a Economia, Ivan dos Santos. Temos um projeto já consignado, já assinado, já em execução, financiado pelo Banco Mundial no valor de 300 milhões de dólares. Que denominamos então o Diversifica Mais ou DIPLAS. Como é que nasceu então este projeto? Este projeto nasceu com um diagnóstico feito, realizado ainda em 2019 ou 2020, em fase pandémica, em que diagnosticou e concluiu que o nosso setor privado, o nosso setor empresarial, precisava então de apoio, precisava de mais dinâmica por parte do governo. Foi então que desenhamos o Diversifica Mais no sentido de aproveitar então o potencial econômico do corredor do Lubito. O Fundo de Garantia de Crédito garante ter condições criadas para garantir apoio aos empresários interessados em investir no corredor do Lubito. Digamos que da parte do Fundo de Garantia de Crédito e do Executivo, todas as condições estão reunidas, já temos os protocolos assinados, no entanto, aguardamos pelas propostas de investimento dos nossos promotores. Veja no próximo bloco notícias além das nossas fronteiras e ainda os preparativos do Dia Mundial da Meteorologia. Eu volto em instantes, não saia daí. Até já. A primeira mulher presidente da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, aos 72 anos de idade e perante o Parlamento do seu país em Windhoek. A tomada de posse coincidiu com a data do 35º aniversário da independência da Namíbia. Os presidentes João Lourenço de Angola e Cyril Ramaphosa da África do Sul estiveram entre os convidados de honra para a cerimónia. Netumbo Nandi-Ndaitwah entrou para o Parlamento namibiano em 1990 e ocupou desde aquela altura vários cargos políticos. No seu discurso de posse, reiterou os imperativos da educação, saúde, captação de investimento e criação de empregos. A agricultura é outra das suas grandes apostas. Filha de clérigo anglicano, conservadora e oposta ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, Netumbo Nandi-Ndaitwah foi eleita em novembro passado com 58% dos votos, permitindo que a SWAPO, o seu partido, se mantivesse no poder, conquistado por altura da independência em 1990. As Nações Unidas precisam de quase 200 milhões de dólares para prestar assistência humanitária em Moçambique. O valor deverá servir para acudir as vítimas de 3 ciclones que atingiram o país. Vejam no Compacto Internacional. A informação consta de um relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, no qual ficou patente que o valor que a ONU precisa
servirá para apoiar 921 mil pessoas afetadas por 3 ciclones desde dezembro último e que provocaram cerca de 150 mortos. Segundo o documento divulgado hoje, entre as pessoas afetadas por ciclones Chido em dezembro, Dikeled em janeiro e Jude em março, deverão ser beneficiadas cerca de 525 mil crianças, 350 mil adultos, além de 46 mil idosos em 7 províncias do centro e norte de Moçambique. Entre a assistência humanitária a ser prestada, incluem-se na vertente da segurança alimentar e meios de subsistência, serviços de saúde e produtos não alimentares. A polícia antiterrorista inglesa lançou hoje uma investigação sobre o incêndio numa subestação de eletricidade que fechou o aeroporto de Heathrow. Apesar de a antiterror ter assumido as investigações, a Polícia Metropolitana disse que não há indício de crime na origem do incêndio, que causou o cancelamento ou desvio de centenas de voos de um dos mais movimentados pontos centrais aéreos da Europa. A Polícia Metropolitana de Londres disse que o comando de contra-terrorismo da força estaria a liderar as investigações devido ao impacto que o incidente teve na infraestrutura nacional crítica. O aeroporto opera rotas para cerca de 80 países e cerca de 1.350 voos deveriam pousar ou decolar dos 5 terminais do aeroporto nesta sexta-feira. A Coreia do Norte anunciou que testou um novo sistema de mísseis antiaéreos. O teste aconteceu sob supervisão do líder norte-coreano Kim Jong-un, que afirmou que a ação demonstrou que o exército norte-coreano está agora equipado com outro importante sistema de armas de defesa, com um rendimento de combate digno de elogio. A testagem do novo sistema foi anunciada um dia depois do fim dos exercícios militares Freedom Shield, feitos conjuntamente pela Coreia do Sul e os Estados Unidos. Os exercícios foram classificados pela Coreia do Norte como um ensaio para uma guerra de agressão. Dia da Meteorologia às portas. Discussões sobre prevenção de desastres. Em destaque. Transmissão de sentimentos e ideias por meio da expressão artística. O silêncio. A língua mais falada pelos lábios que insistem em não entoar uma palavra sequer. Dos simples cadernos aos livros. Crescimento do movimento. A literatura, neste caso de poesia de mulheres, ela cresceu, mas até um certo ponto, porque por causa das dificuldades da impressão. Poesia no feminino. Reportagem da semana. Exclusivo. É daqui a pouco. Manuel Benson e Clinton da Mata estiveram ausentes do treino dos Palancas Negras nesta sexta-feira e o jogador André Vidigal poderá ser a opção no jogo diante dos Tubarões Azuis. Os Palancas Negras realizaram nesta sexta-feira no estádio 11 de novembro a primeira sessão de treinos antes do duelo frente à seleção de Cabo Verde. O selecionador Pedro Gonçalves mostrou-se descontente com o que se vivenciou em território líbio. Todavia, também falou do estado clínico de alguns jogadores da seleção nacional, afirmando que André Vidigal está pronto para ir a jogo. Foi um jogo extremamente exigente, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, porque realmente a atmosfera criada não favorece o futebol africano. Mas, acima de tudo, quero valorizar o comportamento que os nossos jogadores tiveram. Entramos claramente para ganhar o jogo. Desde cedo mostramos essa determinação e essa vontade, porque após os 90 minutos também se passaram algumas coisas que não enobrecem ninguém. E de maneira que estão as entidades competentes para analisar e avaliar e perceber o que é que se quer fazer do futebol africano. Perante um jogo tão intenso, há algumas mazelas, mas que naturalmente agora com a recuperação ainda é muito prematuro, ainda estamos a menos de 24 horas, portanto ainda temos alguns jogadores fruto de diferentes situações, algumas lados, mas com certeza terça-feira completamente recuperado. O André Vidigal vai se juntar pela primeira vez ao grupo, portanto vai fazer a sua primeira sessão, vai fazer a sua estreia a nível de treino com o grupo de trabalho e, portanto, já foi acolhido da melhor maneira por todos. Portanto, vai se sentir em casa, junto dos seus irmãos.
O capitão Freddy também pensa de forma positiva e diz que a procura por 3 pontos é o maior objetivo. O mais importante é a gente recuperar. Estes jogos de seleção são sempre um em cima do outro. Este jogo até acabamos por ter um bocado mais tempo que normalmente a gente costuma ter. Mas é recuperar, hoje é dia de recuperar e amanhã voltar ao pensamento, trabalhar para que possamos fazer melhor do que o último jogo, mas especialmente chegar aos golos nas oportunidades que tivemos para fazer e conseguimos a vitória. Ausentes nesta sessão de treinos estiveram o extremo Benção e o lateral Clinton da Mata, porque estão sob observação médica. Para o CAN de Sub-17, que acontece de 30 de março a 19 de abril, a seleção angolana deseja vencer a competição para chegar até ao Mundial da categoria. Com o objetivo de alcançar o top do CAN de Marrocos de 2025, a Seleção Nacional de Futebol em Sub-17 treina de forma intensiva nas instalações do antigo Sport Luanda e Benfica. Nesta quinta-feira, a nossa equipa esteve no local a acompanhar o duelo de treino frente à equipa Sub-19 do Interclube, que não teve golos, que para o treinador principal Mitó Silva foi satisfatório. É mais um treino que nós estamos tem dentro do nosso programa. Mais um treino com uma equipa superior à nossa em termos de idade, com o Sub-19. Todos os nossos treinos têm sido assim, esse é o nosso objetivo, para criar um maior nível de dificuldade dos nossos meninos. Bom treino, temos posse de bola, é isso que nós queremos, circulação de bola, posicionamento. Até agora está tudo bem. Nós estamos e continuaremos a trabalhar para que todos os dias a gente possa corrigir erros. Afinal de contas também são jovens, né? Estão ainda numa fase de formação. Nós temos que ter paciência e temos que ter, acima de tudo, muito rigor para com eles, muita paciência e para que a gente comece aqui a cometer menos erros para quando nós chegarmos à competição, erros zero. O selecionador mostra que quer ir ao CAN lutar pelo pódio. Nós somos ambiciosos, nós somos angolanos, né? O objetivo é só um. O objetivo é nos qualificarmos para o Mundial. Já faz tempo que uma seleção sub-17 não vai ao Mundial. Aliás, nós precisamos de nos qualificarmos para que novos ventos soprem para o futebol jovem em Angola. No CAN de Marrocos, a seleção angolana está inserida no grupo D, com as seleções do Mali, Côte d'Ivoire e República Centro-Africana. O primeiro jogo da nossa seleção será no dia 1 de abril, frente ao Mali, às 18 horas. O secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, apresentou nesta quinta-feira em Luanda o plano do Ministério da Juventude e Desportos para o futuro do desenvolvimento do desporto nacional, cuja meta passa por formar 16 mil monitores em toda Angola. Participaram no ato que aconteceu no Centro de Imprensa Aníbal de Melo o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, e também a diretora-geral do CIEM, Amélia de Almeida. Na 33ª sessão temática do Centro de Imprensa Aníbal de Melo, o programa de generalização da prática desportiva e a melhoria do desporto de alto rendimento esteve na base do que foi apresentado pelo secretário de Estado, Paulo Madeira, nesta quinta-feira. Na ocasião, Paulo Madeira falou sobre o Plano de Desporto 2024-2027 e as implementações das ações que visam o crescimento de forma exponencial da prática desportiva no nosso país. Para tal, a intenção passa por capacitar vários formadores. O desafio é 16 mil por ano, por isso já começamos, nós estamos a prever formar formadores este ano na ordem dos 900 e estes 900, sob o efeito multiplicador, com certeza irão alcançar neste primeiro ano o número de 16 mil e qualquer coisa. Estamos confiantes, a ação formativa já arrancou, estamos na segunda fase, por isso o que continuaremos a solicitar é o empenho sempre das outras áreas do Executivo, dos governos provinciais, que se engajem, que se sintam comprometidos com essa tarefa, porque com certeza em 2027 sentirão aquilo que é o impacto da mudança no desporto, que pode ser de forma significativa, impactante em toda a vida social no nosso país, para melhor, melhorando a qualidade de vida das pessoas, melhorando aquilo que é a sua atividade, a sua predisposição para o cumprimento de todas as suas tarefas do dia a dia. No que toca às infraestruturas desportivas, um dos pilares desse plano, o secretário de Estado disse que o MINJUD vai continuar a trabalhar contando com o apoio de outros ministérios para dar uma visão diferente à prática desportiva em Angola. Nós estamos empenhados no acompanhamento
da finalização das infraestruturas relacionadas ao Centro de Alto Rendimento do Paralímpico, do Desporto Paralímpico. O centro será o Centro Armando Sayov, no Bengo. Temos também em fase final o Estádio do Ambo e o Estádio do Is. Por isso, essas são as 3 grandes infraestruturas projetadas para serem inauguradas no corrente ano, também naquilo que é o âmbito dos 50 anos da nossa independência. Entre os impactos esperados estão o aumento da empregabilidade, a redução da criminalidade, o fortalecimento das relações entre empresas e o setor desportivo, o crescimento do turismo e da arrecadação tributária, além da melhoria de saúde pública, contribuindo para a diminuição dos gastos com assistência medicamentosa. Especialistas, autoridades e académicos reuniram-se em Luanda para discutir a importância do alerta prévio na prevenção de desastres naturais. O workshop alusivo ao Dia Mundial de Meteorologia destacou o papel da comunicação na disseminação de informações meteorológicas, com ênfase para a colaboração entre a INAMET, a Proteção Civil e bombeiros e os órgãos de comunicação social. Fechar juntos a lacuna do alerta prévio. Esse foi o lema do workshop alusivo ao Dia Mundial da Meteorologia, realizado em Luanda, onde especialistas, académicos e autoridades debateram, entre outros, os desafios e avanços na comunicação de riscos meteorológicos. Conforme nós temos divulgado as nossas informações, tem as previsões que são divulgadas diariamente em diferentes canais de comunicação, assim como redes sociais, as cadeias televisivas, como a rádio. Mas o feedback, aquilo que nós constatamos, parece que falta de interesse da população concernente a esta informação. A TV Girassol marcou presença no evento e destacou o papel dos jornalistas na promoção da literacia meteorológica, garantindo que as informações sobre alertas climáticos cheguem a mais pessoas. O engajamento é o jornalista, o apresentador dos boletins meteorológicos, além de mostrar, por exemplo, o fenómeno, destacar, quiçá, as consequências e as formas de prevenção caso aconteçam tais fenómenos. Então ele pode usar esta influência que tem para consciencializar as pessoas. O uso de novas tecnologias também é importante, tudo porque há uma abstenção, como vimos na primeira VT que nós rodamos, há uma falta de interesse das pessoas. Então o jornalista, ao passar informações meteorológicas que quase não têm muita audiência, ele deve inovar. Já o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros reforçou a necessidade de um trabalho coordenado entre as instituições para que os alertas cheguem a tempo e possam salvar vidas. Porque nós temos procurado nos antecipar aos fenómenos, levando a informação às comunidades com ações de sensibilização porta a porta, sobretudo também naquelas localidades recônditas onde não se faz presente qualquer outro o meio de comunicação, e através de palestras, através de meios de comunicação informais, como bandeiras e bandeirolas de sinalização, para alertar a população sobre riscos mormente. O evento contou ainda com a participação de estudantes que demonstraram interesse pela área e pelo fortalecimento das ações que visam a proteção. Portanto, há aqui uma grande importância de se cada vez mais alertarmos a população no sentido de mitigarmos danos. Então, portanto, este também foi um dos grandes objetivos desta atividade, que era, juntamente com a INAMET, promover uma atividade do género, no sentido de promovermos o desenvolvimento acadêmico e social. O workshop alusivo ao Dia Mundial da Meteorologia destacou a importância da colaboração entre instituições e da educação da população para que Angola esteja cada vez mais preparada para lidar com fenómenos meteorológicos extremos. Veja no próximo bloco a paixão pela escrita e a dificuldade em colocar obras literárias do estilo poesia no mercado. É na reportagem da semana. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Estamos de volta. Na reportagem desta semana, vamos olhar para o mundo das letras. Por ocasião do Dia Mundial da Poesia, vamos radiografar o setor literário e ver o que se produz no feminino, em termos de obras do estilo poesia. Veja na reportagem da Susana Ângelo.
E apesar de tudo, ainda sou a mesma, livre e esguia, filha eterna de quanta rebeldia me sagrou, Mãe África. Este é um excerto do poema Presença Africana de Alda Lara. Segundo os registros da história de Angola, a poetisa é considerada uma das precursoras da literatura angolana, igualmente pioneira na poesia escrita da mulher no nosso país. Um movimento que cresce a cada década. A literatura, neste caso de poesia de mulheres, ela cresceu, mas até um certo ponto, porque por causa das dificuldades da impressão. Mulheres há que não se revêem lançando uma obra física. Por isso é que há uma dificuldade enorme no que concerne o lançamento de obras físicas. Os alicerces que vivo são pó de reis e o esqueleto que transporto a espessura das suas armas. Reis que antes de mim foram. Esses, reis a esses reis, foram sucedendo, traçando o caminho sóbrio, onde agora desaguam esses rios, como se todos eles não tivessem sido mais que passos necessários. A chegada a um ponto final. Foi em 2020, numa altura em que o país se adaptava a um novo normal com as restrições da Covid-19, que Claudete Bernardo decidiu dar asas à sua vocação na escrita poética. Entediada com o tédio, aí eu procurei me dedicar naquilo que eu mais gostava, que era escrever. Em janeiro de 2021 acontece o Janeiro Acústico, uma atividade realizada no Zingambande, onde eu dei a minha primeira aparição. Estamos no Espaço Cacemba, no Casquel do Lourenço, Rua 41. Esta casa foi adaptada para arte e cultura. E toda terça-feira, neste espaço, cerca de 10 mulheres se encontram e reencontram através da sua arte. Entre essas mulheres está Miura, que escreve há aproximadamente 8 anos. Enquanto mulher, eu venho para aqui porque tenho coisas para falar e uso a arte como uma ferramenta para poder me expressar em meu nome e em nome de muitas outras mulheres que não conseguem dizer o que pensam. O que foi que eu fiz para receber tanta ingratidão? Será que em meu peito, sem querer, plantei a desilusão? Que pecado cometi tão profundo para merecer essa amarga punição do mundo? Onde foi que eu errei? Em que linha me perdi? E onde foi que puseste a consideração que em ti eu sempre vi? Será que me tratarias melhor se eu te amasse menos? Será que o amor em sua intensidade revelou-se um veneno? Ai, estavas à espera que eu vacilasse para te esconderes entre os meus erros num disfarce? Ou foi sem querer, sem maldade, que se desconectaram os elos perdidos na imensidade? O que resta agora, senão a dor do desencanto? O que fiz, senão amar, sem medo, sem pranto? E agora, no silêncio, eu me pergunto, onde foi todo o nosso amor? A Gícia Campos está prestes a completar 18 anos, mas foi aos 14 que começou a levar para os cadernos e redes sociais os seus sentimentos e ideias através da poesia. Aquilo começou como um desafio, mas os meus colegas conseguiram e eu não, porque eu comecei a escrever e quando comecei a escrever nunca mais parei. Comecei a escrever sobre tudo, sobre o que eu sentia e depois foi mudando, né? Comecei a escrever também sobre o que os outros sentiam e até hoje escrevo. Comecei a postar na minha página e depois foi quando eu decidi selecionar poemas também para o meu livro. Um livro que sai porque tem o apoio dos pais para si num ano de grande simbolismo. Meu pai disse, por que não lanças um livro
alusivo aos teus 18 anos e até cairia bem por causa dos 50 anos de independência do nosso país. 4 temas dentro desse livro: Angola, amor, adolescência e filosofia. Então, as pessoas podem encontrar esses 4 temas e dentro deles tem inúmeros poemas. Eu sei que vão gostar. Está a ser um processo desafiador. Não digo difícil, mas está a ser um processo desafiador. Nada que seja impossível de aguentar. Entretanto, as mulheres poetisas têm de lidar com vários obstáculos para o lançamento de um livro. Eu tenho aproximadamente 54 poemas escritos, né? Tanto que na época de 2023 eu estava para lançar o meu conto erótico, mas por causa de alguns imprevistos, né, tive que deixar o sonho à parte. A falta de valores foi uma das causas também e a perca do meu notebook. Então, daí passei a escrevê-los nos cadernos. Não temos tantas editoras, digamos, sérias e qualificadas para poder lançar um livro com aquela qualidade. Há editoras que não fazem a cobrança, os custos não são assim enormes, não são exacerbados, mas quando se faz o lançamento do livro não é exatamente aquilo que se espera, que o público de alguma forma é exigente. A editora pode editar, mas nesse caso a impressão será complicado por causa do número ou dos valores monetários que são colocados. E nós sabemos que hoje em dia para ir à editora editar um livro não é barato. Não é barato. Digo editoras com referências, como as Irmãs Paulinas, por aí fora, não é barato. Um universo que dizem ser maioritariamente dominado pelos homens, onde a capacidade da mulher é colocada com reticências. As vozes femininas na literatura já foram subestimadas, mas hoje em dia até acredito que já não é assim tão subestimada, porque as mulheres têm mostrado mesmo força e talento quanto à poesia e no que toca à literatura. Com um cheiro de patriarcado ainda, isso não sabe bem. A princípio as pessoas não querem receber bem isso porque os colegas são muitos homens e é meio que como começar uma disputa, porque há uma luta de ideologias ali entre essas duas asas que vamos chamar homens e mulheres. Então é sim desafiador. Uma arte descrita como vida, cujas referências soam para o masculino. Do eu lírico que Agostinho Neto tem, a sua forma de escrever e porque as suas poesias, os seus textos me soam muito à profecia. Eu tenho Abel Neto também como referência, tenho DJ Uba, eu aprecio muito. A poesia para mim representa o desabafo. A escrita não deve ser escondida, deve ser mostrada, deve ser aplaudida pelas pessoas. Vida dita à luz do dia e até mesmo no escuro. A carência maternal é desconstrução mental. O silêncio. A língua mais falada pelos lábios que insistem em não entoar uma palavra sequer. É, na verdade, aquilo que o coração mais quer dizer. E está tudo contado por hoje. Amanhã há mais. Eu conto consigo. Fique bem. Boa noite.